Projeto de Decreto Legislativo Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos. Proposição número 107/2018. A iniciativa da Comissão de Educação, Cultura e Turismo concede o Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos à senhora Annelise Rodrigues e outros que se destacaram no ano de 2017. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.782, em 11 de junho de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.824, em 8 de agosto de 2018. A votação é global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Em discussão para o primeiro turno. Comissão de Educação, quem que é o Volmir? Professor Euler, presidente da comissão. Discutir em segundo turno. Em segundo turno, perfeito. O presidente da comissão colocará a discussão para segundo turno. Passamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Encerrada a votação. 31 vereadores registraram seus votos, sendo que uma abstenção, 30 votos favoráveis. Portanto, aprovado o projeto 5 da pauta, da Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Projeto de Lei Ordinária, denominação de bem público não especificado, número 942/2017. A iniciativa é de Serginho do Posto. Denomina de engenheiro Venevérito da Cunha, um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.661, em 15 de dezembro de 2017. Publicada na instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara 9.789, em 20 de junho de 2018. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, o projeto. Discute Para discutir o autor, vereador Serginho do Posto. Na sequência, vereador Sabino Piccolo. Só uma sugestão ao presidente, como tem bastante requerimento para votar, podia discutir no segundo turno o projeto, né? Sugestão. Vereador, eu, em respeito ao senhor Roque Medeiros, ele é da família, genro do senhor Venevérito, eu gostaria de fazer o mais breve possível essa discussão. Porém, amanhã eu continuarei a discussão. Como também esse projeto, no dia de hoje, que foi aprovado, nós tivemos um grande... Amanhã não, quarta-feira. Na quarta-feira, melhor. Obrigado, vereador. Na quarta-feira aprofundarei um pouco mais a discussão do projeto. Mas em respeito ao senhor Roque, que ele está desde as 9 horas conosco aqui, participou desta sessão, até de uma forma muito elegante, elogiou a discussão desta Câmara, ele que foi professor, né, do Cefet, e as plenárias do Cefet também, recordou ele esses momentos dos debates. Então, agradeço. Então, em respeito a ele, vereador, eu peço que os vereadores compreendam e eu procurarei ser sucinto. O nosso homenageado no dia de hoje, e até passou despercebido tanto tempo, a figura do Venevérito da Cunha, que ele não recebeu desta casa ainda uma homenagem, ou seja, de cidadão honorário ou qualquer outra homenagem. Uma pessoa que se confunde muito com a história da engenharia do Paraná e a história dele com muitos edifícios aqui na nossa capital. Venevérito da Cunha, ele que é nascido em Florianópolis, veio para Curitiba cursar na época, a Escola de Engenharia do Paraná. Esta Escola de Engenharia era o curso da Universidade do Paraná. Na época, a Universidade Federal do Paraná era a Universidade do Paraná, porque ela foi mantida por famílias de grandes posses, instituições como a Prefeitura Municipal, que mantinha a universidade, que naquela época ela era
foi fundada a universidade por famílias e pessoas que entenderam, na época, que era necessário Curitiba ter uma universidade. E ele, vindo de Florianópolis para cá, teve uma infância muito dura, iniciou-se um trabalho de auxiliar de alfaiataria em Florianópolis para ajudar no sustento, e naquele momento nós tínhamos uma crise mundial, foi a crise da depressão mundial, em que os Estados Unidos quebrou a bolsa, e com ele quebrou-se muitos países, como o nosso também passava uma crise. Ele foi ajudar a família, e até porque os pais entendiam que ele deveria ter uma profissão. Então, ele foi ser auxiliar de alfaiate em Florianópolis, depois passou como já oficial de alfaiate, e veio fazer o curso na Universidade Federal do Paraná. Também em Florianópolis, na sua infância, ele pôde acompanhar a construção da ponte histórica Hercílio Luz. Essa ponte, à época, foi idealizada pelo governador Hercílio Luz, que veio a falecer, e a ponte foi denominada Hercílio Luz em homenagem ao governador de Santa Catarina, à época, que idealizou essa ponte. Como aprendiz de alfaiate, auxiliar, ele também se beneficiou dessa condição, porque, à época, as universidades, as pessoas trajavam terno e gravata, ou seja, o passeio completo para estudar um curso universitário. Isso facilitou ele e fez com que também esse custo, além de ter que pagar pensão, ele dependia de fazer um trabalho extra, e aí em Curitiba ele foi trabalhar em uma alfaiataria para se sustentar e poder fazer o curso. E no curso da Federal, nesse período, ele acabou se destacando. Pela facilidade deles em cálculos, ele se destacou. E dentro da universidade, com pessoas que também são pessoas que Vossas Excelências conhecem a história de muitas pessoas que fizeram curso com ele à época, vieram algumas oportunidades. Nesta época do curso, o coronel Tourinho convidou ele para ser um engenheiro. Ele, cursando o curso de engenharia, ele participasse na cidade da Lapa para fazer a ampliação do quartel, a construção do quartel da Lapa. E nessa época ele foi indicado pelo general Tourinho para que ele fizesse esse trabalho. 3 meses ele ficou acompanhando as obras no período de férias. Quando voltou a Curitiba, já com destaque e pela condição que se desempenhou a função, foi novamente convidado pelo general Tourinho. Uma parte, vereador Serginho, na sequência, faz favor. Para o projeto do quartel do Boqueirão, na oportunidade, vereador. Para o quartel do Boqueirão. Então, nessa época, ele também acompanhou a infantaria motorizada, que é no quartel Boqueirão da Marechal. E a dificuldade dele se deslocar fez com que ele tivesse que comprar uma bicicleta para se deslocar do centro até o Boqueirão, que naquela época o bonde era caro e as condições, ele se deslocava de bicicleta. Fez com que ele aprendesse a utilizar a bicicleta. Em 24 horas ele aprendeu a utilizar a bicicleta para se deslocar. Essas memórias que foram colocadas em seu livro, a sua filha Dirlene Saboia fez questão de criar esse livro, e foi no momento em que ele passava acometido de uma doença, acamado, ele, com a lucidez, ele pôde relatar fatos históricos de sua vivência e como nesse período da sua vida profissional e familiar se desenvolveu. Então, nessa época, ele também ajudou a desempenhar esse papel no quartel do Boqueirão. Ele era chamado de fiscal da argamassa. Esse catarinense se destacou muito, porque talvez poucos daqui saibam, mas ele também, muito interessado, fez com que o Exército, na época, se desenvolvesse o curso CPOR. O que era esse curso? Ele tinha em São Paulo, e tinha em Rio de Janeiro, e não tinha em Curitiba. Ele foi uma das pessoas que despertou
a iniciativa para que trouxesse para Curitiba também a preparação de oficiais para a reserva do seu POR, e são pessoas técnicas. Ele também teve a sua participação, serviu como oficial, saindo de lá aspirante, também participou e cumpriu o dever cívico à época. Depois, na sua turma de formatura, que o curso dispõe de 45 vagas e apenas 15 formandos, na verdade foram 17, que tinham 2 remanescentes do curso do ano anterior, se formaram com ele, criando uma turma que tiveram uma longa convivência de bons engenheiros renomados aqui em Curitiba e no Paraná. Eu vou passar a palavra rapidamente ao vereador Felipe Braga. Cumprimentar, vereador Serginho, pela homenagem, o histórico dele, né? Você veja, ainda mais na área de engenharia civil e de construção civil, ele é uma pessoa extremamente conhecida, sim, nessa área, e um nome que foi escolhido a dedo, e é impressionante. O que me impressionou é ele não ter sido homenageado até agora. Então, está de parabéns. Eu não sei quem, Vossa Excelência falou que tem um parente dele aqui, né? Que seja transmitido, então, muito legal, aqui, muito bacana para a cidade, e impressionante por não ter sido homenageado. Você vê que história bonita de vida, e aqui relacionado às obras do quartel, né? E, enfim, há tantas outras obras, falou aqui da Ponte Hercílio Luz, então é merecida, terá o voto, e parabéns pela presença do parente aqui, justa homenagem. O vereador talvez tenha se cruzado com ele nos 90 anos do IEP, ele foi homenageado. Sim, Vossa Excelência, eu estava lá, eu me lembro. Exato, eu também fui rapidamente, o senhor fez uma homenagem aos 90 anos, por ser engenheiro, apresentou uma homenagem. Talvez justa homenagem, Serginho, presidente, mas parabéns. A história do Dr. Beneverito, ela vai além, porque poucos talvez saibam, mas o nosso Palácio 29 de Março, o cálculo estrutural e a assinatura dele, juntamente com o engenheiro, ele dividiu a responsabilidade técnica, hoje, que é a nossa Prefeitura Municipal, a Biblioteca Pública do Paraná. Esta é um marco na cidade que, naquela época, o governador gostaria de fazer os 100 anos da emancipação do Paraná. E convidou, já nesta época, o Dr. Beneverito era muito conhecido, seu escritório na capital, e seu trabalho já transpunha o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E, nesta época, ele foi convidado a projetar o prédio da Biblioteca Pública. E os cálculos eram feitos, naquela época, raras, eram poucas máquinas que tinham, mas manuais, que ele tinha que fazer o cálculo para o dia seguinte, startar a equipe que estava em campo fazendo, e a obra que está lá hoje. Aliás, talvez Vossas Excelências lembram uma matéria que foi feita, a melhor calçada mais duradoura em Curitiba é a calçada da Biblioteca Pública, que foi feita, e até hoje ela tem uma qualidade impressionante para os nossos transeuntes. Ele também, entre esses prédios, Biblioteca Pública, ele tem um histórico com grandes empresas que ajudou a desenvolver Paraná e Santa Catarina. No dia de amanhã eu vou discorrer sobre essas empresas. Ele foi pioneiro, onde eles criaram uma empresa de concreto que chamava Central Mix. E essa Central Mix fazia o concreto e eram feito aquela concretagem que hoje nós conhecemos através de caminhões e lançadas com a modernidade e a tecnologia hoje que se tem. Mas eles também foram fundadores com uma equipe de parceiros. O escritório dele, ele era muito frequentado. Lá nós tínhamos construtores como Ricardo Pussoli, Francisco Greca, Francisco Machado, o Jaime, Renato Cardoso e outros. Era o escritório em que ele tinha um tempo, e nessa época já tinham 4 engenheiros oficiais e 22 desenhistas. Ele tinha a hora do chimarrão, onde as pessoas se reuniam para falar um pouco nessa época, Curitiba estava se desenvolvendo muito, e eles tinham esse debate. Mas ele foi muito homenageado
porque a história dele com a cidade de Curitiba, ela vai além. Também idealizador da sinagoga Francisco Frischmann, da igreja Nossa Senhora do Rossio. Ele tem a maternidade Passionic, tem a sede da Cilepar, ele tem o Instituto do IEP, que na época ele foi presidente e não se tinha sede própria, e depois, numa troca em que o governo transferiu o Instituto para a Rua Emiliano Perneta, possibilitou a que eles fizessem a sede própria, e ele foi o idealizador da obra que está lá. Também a Ordem da Rosa Cruz, que foi transferida do Rio de Janeiro para Curitiba, também leva a assinatura dele. Prédios do SESI, Senai, prédio da TV Iguaçu, sede do DR, que fica ali na Getúlio Vargas, na Iguaçu, melhor dizendo, também ginásio de esportes, a nova ala do Hospital Evangélico, enfim, uma série de obras que eu amanhã vou dar uma parte e poder aprofundar um pouco mais na história desse grande engenheiro que muito orgulha sua família pela história, o denodo que se dedicou na vida profissional e também como professor de Cefet, tem essas referências que poucos se destacaram como ele. Tem 9 filhos. O seu genro está conosco hoje, no dia de hoje, o senhor Roque Medeiros. A iniciativa e um pedido partiu de um dos netos, do Tiago Saboia, que solicitou para que este vereador fizesse esta homenagem. Eu amanhã discorrerei um pouquinho mais sobre isso. Recebeu várias comendas, recebeu profissional jubilado, recebeu engenheiro do ano, tem diversos prêmios que a pessoa do senhor Beneverito da Cunha pôde produzir, como engenheiro, como cidadão, uma pessoa que ajudou a construir a cidade de Curitiba, a história do Paraná e de muitos estados. Então, o seu nome vai em muitas plantas assinadas por ele, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros. Amanhã eu discorro um pouco mais, agradeço a atenção de vocês. Eu pude, em 15 minutos, ser sucinto, mas, vereadora, rapidamente eu dou uma parte da senhora, que está acabando o meu tempo. Muito obrigada. Não, mas eu fiz questão, porque pela presença... Por gentileza, para não minutos. prejudicar o andamento. 5 minutos, vereadora. Não, eu só quero, pela presença dos familiares aqui, parabenizar a sua iniciativa e dizer da importância de termos nomes como este, para que possa enobrecer a nossa cidade e fazer essa linda homenagem póstuma a essa pessoa tão importante para a nossa cidade, em especial para o nosso bairro. Parabéns, vereador. Solicito aos vereadores, vereadoras, voto favorável a esse projeto, por entender a história desse nosso engenheiro Beneverito da Cunha, uma pessoa que deixou boas lembranças por onde passou. Fica aqui o meu pedido e amanhã continuarei a discussão em segundo turno. Muito obrigado a todos. E agradecer a presença mais uma vez, o senhor Roque Medeiros, professor, genro, doutor Beneverito da Cunha, que está até esse momento presente na sessão. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, em votação. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos. Senhor presidente, já antecipando o voto favorável, na sequência sugeri, devido ao horário, a inversão da pauta em 2 projetos. Na verdade, são 2 requerimentos. Se posso na sequência, enquanto o senhor pode enquanto posso, enquanto Vossa Excelência... Qual que é os requerimentos que Vossa Excelência quer a inversão de pauta? 5410 para primeiro e o 60052 por segundo. Porque daí acaba atendendo aos vereadores. Na segunda parte do dia, nós colocaremos em votação o requerimento de Vossa Excelência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Vamos ao resultado da votação.
33 vereadores votantes, 33 com a expressão sim. Aprovado o projeto.